Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam todos bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo vou apresentar para vocês a resolução da lista de exercícios da aula 39, que é sobre o método das correntes nos ramos. Bom pessoal, se você ainda não fez essa lista de exercício, eu sugiro que você tente fazer antes de continuar com esse vídeo, tá? Então tem o link na descrição, ou você pode acessar via esse card aqui, o vídeo da aula teórica, onde lá na descrição desse vídeo vai ter aí o acesso à lista de exercícios, tá? Caso você já tenha feito, basta continuar e vamos ver então as respostas. Vamos lá então, pessoal. Exercício 1. Usando a análise das correntes nos ramos, determine a intensidade e o sentido das correntes nos resistores na figura 1. Então nós temos duas janelas, né, pessoal? 3 ramos. Vamos atribuir então aqui as correntes, né, para esses ramos. E para cada corrente que nós atribuímos aí, I1 entrando e I2 e I3 está saindo do nó, né? Poderia ser outro sentido, mas eu quis adotar esse. No final o resultado vai dar o mesmo, né, corrigindo os sentidos. Coloca a polaridade da queda de tensão em cada um dos resistores e observe ali, pessoal, que isso é de acordo com a corrente estabelecida, né? Então a polaridade da queda de tensão no resistor R1 está diferente da do resistor R2, porque o sentido das correntes são diferentes, né? I1 está subindo por R1 e I2 está descendo por R2, tá? Obedece então aí o sentido das correntes que você quis estipular. Vamos lá então levantar a equação para a malha 1, a partir do terra no sentido horário, do mais para o menos, menos E1. No resistor R1 temos aí menos VR1, do mais para o menos, menos VR1. No resistor 2 temos aí do mais para o menos, menos VR2. E por fim temos ali a fonte de tensão E2, do mais para o menos, menos E2. Tudo isso é igual a zero, tá? Fechamos então a aplicação da lei de Kirchhoff para as tensões na primeira janela. Vamos substituir as tensões nos resistores segundo a lei de Ohm e reescrevendo a equação temos menos E1 menos R1 vezes I1 e menos R2 vezes I2 e menos E2 repete igual a zero. Agora vamos para a malha 2, pessoal. Temos lá do menos para o mais, temos mais E2. No R2 temos do menos para o mais, mais VR2. No R3 temos do mais para o menos, menos VR3, né? Tudo isso igual a zero. Sentido horário foi usado aí também, tá, pessoal? Vamos substituir as quedas de tensão nos resistores. Usando a lei de Ohm, temos ali repete E2 e VR2 vira R2 vezes I2 e menos VR3 vira menos R3 vezes I3. Tudo isso igual a zero. Vamos substituir os valores aqui, pessoal, já? Então ficamos com, na malha 1, menos 20 volts, menos 8 ohms vezes I1, menos 6 ohms vezes I2, menos 24 volts é igual a zero. Vamos somar esses termos independentes aqui, ó. Menos 20 menos 24, temos ali então menos 44 volts aí. Reescrevendo a equação, né? E depois nós podemos pegar esse menos 44 volts e passar para o outro lado da igualdade. O que resulta em menos 8 ohms I1 menos 6 ohms I2 é igual a 44 volts. Aplicando a lei de Kirchhoff para as correntes ali no nó, pessoal, temos que I3 é igual a I1, que está entrando no nó, menos I2, que está saindo do nó, certo? Por que eu fiz assim? Porque daí eu substituo lá na malha 2, I3 por I1 menos I2. E aí nas duas equações, elas serão dependentes de I1 e I2 apenas, e não mais de I3. Uma vez que I3 é I1 menos I2. Substituindo aí I3 e também já aplicando os valores, ó, E2 vira 24 volts, R2 vezes I2 fica 6 ohms vezes I2, e menos R3 vezes I3 fica menos 24 ohms vezes I1 menos I2, né?
que era I3. Tudo isso igual a zero. Vou passar o 24, que é o termo independente, do outro lado da igualdade e distribuir aqui o 24 ohms com I1 e I2, resultando em 6 ohms vezes I2 menos 24 ohms vezes I1, e menos com menos ali vai dar mais, então mais 24 ohms vezes I2, igual a menos 24, né? 24 foi para o outro lado, mudou de sinal. Somando ali os termos dependentes de I2, podemos reescrever a equação como sendo menos 24 ohms I1, 6 com 24 vai dar 30 ohms vezes I2 é igual a menos 24. Temos então aí o sistema com duas equações e duas incógnitas, I1 e I2. Observe aí, I1 debaixo de I1 e I2 debaixo de I2. E os termos independentes aí do lado direito da igualdade, para cada uma das equações. Então, resolvendo esse sistema de equações, vamos obter o valor aí de I1 e I2, e depois podemos calcular I3, segundo a aplicação da lei de Kirchhoff. Então, pessoal, a imagem aqui do circuito está um pouco mais limpa, né? Que nós vamos mexer agora só com a corrente. Sabemos que para calcular I1, vamos ter aí o determinante da matriz D1 dividido pelo determinante da matriz D. E quem são essas matrizes? Bom, a matriz D é a matriz dos coeficientes, certo? Então ali na linha 1, menos 8 e menos 6, e na segunda linha, menos 24 e 30. E a matriz D1 é formada quando a gente substitui na matriz dos coeficientes os termos independentes. No caso aqui, na primeira linha temos 44 menos 6 e na segunda linha menos 24 e 30. E agora então podemos calcular o determinante de ambas as matrizes e já obter o valor de I1. Começando então pela matriz D. Primeira coluna, primeira linha, multiplicação é então para baixo, menos 8 vezes 30 é igual a menos 240. E agora de baixo para cima, da esquerda para a direita, primeira coluna, menos 24 vezes menos 6, 144 vezes menos 1, menos 144. E para a matriz D1, temos lá então, a partir da primeira linha, primeira coluna, 44 vezes 30, 1320. E depois de baixo para cima, da esquerda para a direita, menos 24 vezes menos 6 dá 144. Multiplicando ali por menos 1, menos 144. No denominador nós temos ali menos 240 menos 144 vai dar menos 384. E no numerador temos 1176. Então, 1176 dividido por menos 384 dá menos 3,063 amperes. E para I2 nós vamos fazer D2 dividido por D, onde D2 substituímos os termos independentes na segunda coluna ali, né, pessoal? Então vai ficar a primeira linha da matriz menos 8 e 44, na segunda linha menos 24, menos 24. Ok, multiplicando ali então cruzado, menos 8 vezes menos 24, temos 192. E agora de baixo para cima, da esquerda para a direita, menos 24 vezes 44 vai dar 1056. Então, fazendo essa soma aí no numerador, temos 1248. Dividido por menos 384, temos a corrente de menos 3,25 amperes. Então, temos o valor da corrente I1 e I2. E aplicando a lei de Kirchhoff para as correntes, nós podemos calcular a corrente I3. Lembre-se lá que I3 é igual a I1 menos I2. Substituindo os valores, temos ali então menos 3,063 menos 3,25, o que resulta em 187 mA. Como vocês podem ver, pessoal, I1 e I2 estão invertidos. O que quer dizer isso?
o sentido que eu arbitrei para essas correntes I1 e I2, lá no início do exercício, estava errado, tá? I1 não está entrando no nó, assim como I2 não está saindo, estão invertidos. Corrigindo, ó, I1 está saindo e I2 está entrando, o que vai mudar também a polaridade das quedas de tensão. Observem aí, ó, vou pôr antes e depois aqui da correção. I1 estava entrando e agora está saindo. Assim como o I2 que estava saindo, na verdade está entrando. Tudo isso porque temos o sinal de menos ali, ó, na resposta do cálculo de I1 e I2. É isso que quer dizer esse sinal de negativo. Agora I3 não, I3 o resultado deu positivo, então o sentido arbitrado estava correto. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham acertado, hein? Faça um comentário aí colocando se vocês erraram ou acertaram o exercício, né? No caso, se erraram, comentem em qual parte que vocês erraram, tá? Que é interessante aí pra gente saber qual é o ponto que você teve mais dificuldade. Exercício 2. Usando a análise das correntes nos ramos, determine a intensidade e o sentido das correntes nos resistores na figura 2. Bom, nesse circuito, pessoal, observe aí que nós temos 3 janelas, né? Então vamos lá atribuir as correntes para cada uma dessas janelas conforme a gente vai desenvolvendo, tá? Então, na janela 1, coloquei essas correntes aí para o ramo do resistor R1 e para o ramo do resistor R2. Marca as polaridades das quedas de tensão em cada um dos resistores, né? Lembrando aí, segundo a corrente que você arbitrou, no meu caso aqui, a corrente no resistor R1 está subindo, então está indo do mais para o menos, de baixo para cima, né? E para I2 temos ali do mais para o menos, de cima para baixo. Vamos levantar então a equação das tensões para a malha 1, né? Aplicando a lei de Kirchhoff para as tensões. Partindo do terra ali na fonte E1, temos no sentido horário do mais para o menos E1. No resistor R1, do mais para o menos VR1. No resistor R2, do mais para o menos VR2. E por fim, a tensão E2, do mais para o menos E2. Voltou para o terra, tudo isso igual a zero. Substituindo as tensões nos resistores segundo a lei de Ohm, temos menos E1 menos R1 vezes I1 menos R2 vezes I2 menos E2, tudo isso igual a zero. Vamos atribuir os valores já aqui, ó. E1 vale 10 volts, R1 vale 8 ohms, R2 vale 6 ohms e E2 vale 18 volts. Vamos somar os termos independentes, né? Ó, menos 10 com menos 18 vai dar menos 28. Passando o menos 28 para o outro lado da igualdade, obtemos aí menos 8 ohms e 1, menos 6 ohms e 2, que é igual a 28. Vamos para a malha 2. Então, a malha 2, sentido horário, atribui esses sentidos aqui também para a corrente, né? Observe aí a polaridade das quedas de tensão no resistor R3 e R4 está de acordo com a corrente que eu estabeleci, né? I3 e I4. Aplicação da lei de Kirchhoff para as tensões na malha 2. A partir do terra na fonte E2, temos do menos para o mais E2. Depois para o resistor R2, do menos para o mais, VR2. Para o resistor R3, estamos indo do mais para o menos, então menos VR3. E no resistor R4, estamos indo do mais para o menos VR4. Voltou para o terra, tudo isso é igual a zero. Então, substituindo as tensões nos resistores, segundo a lei de Ohm, nós temos E2 mais R2 vezes I2 menos o VR3 agora vira R3 vezes I3. E o VR4 é então R4 vezes I4. Tudo isso igual a zero. Só que observem aqui, pessoal. Nessa equação, nós temos os termos dependendo tanto de I2, I3 e I4. E lá na malha 1,
As incógnitas nossas ali são I1 e I2. Vamos fazer de forma com que também nessa malha 2 fique apenas dependendo de I1 e I2. E mais uma terceira corrente, né? Nesse caso, vamos aplicar a lei de Kirchhoff para o nó A aqui, pessoal. Observe que o nó A é toda aquela extensão ali acima do resistor R1 e R2, tá? Temos um curto-circuito ali, então aqueles dois pontos ali, tudo aquilo é o nó A. Para isso, pessoal, eu preciso de marcar aqui, então, também a corrente que estará naquela malha de cima, ou seja, na terceira janela. Observe ali, ó, que eu atribuí a corrente I5 saindo do nó A, passando pelo resistor R5, certo? Seguindo aí o sentido horário só para padronizar. Então, nesse caso, I5 pode ser escrito como sendo I1 que está entrando nesse nó, menos I2 que está saindo, menos I3 que também está saindo do nó A. Tá? Podemos escrever I5 dessa forma, segundo a lei de Kirchhoff, para as correntes. E no nó C, pessoal, que é o nó do terra, podemos escrever I4, que é uma corrente que está entrando nesse nó, sendo igual a I1 que está saindo, menos I2 que está entrando, né? Então, I4 é igual a I1 menos I2. Dessa forma, eu posso substituir ali I4 na equação da malha 2 por I1 menos I2. E atribuindo os valores do circuito, nós temos ali 18 volts para E2, mais 6 ohms vezes I2, menos 2 ohms vezes I3, menos 3 ohms, que é o valor de R4, que multiplica quem agora? No lugar de 4, I1 menos I2. Tudo isso igual a zero. Passando então o 18, que é o termo independente, para o outro lado da igualdade e multiplicando ali 3 ohms vezes I1 menos I2, podemos reescrever essa equação como sendo 6 ohms vezes I2 menos 2 ohms vezes I3 menos 3 ohms vezes I1, e menos com menos dá mais, vai dar então 3 ohms vezes I2, tudo isso igual a menos 18. Vamos somar os termos dependentes de I2, né? E reescrever a equação final aí dessa malha como sendo menos 3 I1, mais 6 mais 3 dá 9 I2, menos 2 I3, igual a menos 18. Então agora nós temos a equação da malha 1 e da malha 2. Falta agora a malha 3. Bom, para a malha 3, né, pessoal? Carregando aqui, né, a aplicação das leis de Kirchhoff no nó A e C, que nós vamos utilizar aqui agora. Para a malha 3, aplicando LKT, nós temos então, a partir do nó A, do mais para o menos, então temos menos VR5. Do mais para o menos na fonte E3, temos menos E3. E do menos para o mais em R3, temos mais VR3. Tudo isso igual a zero. Substituindo as tensões nos resistores segundo a lei de Ohm, temos menos R5 vezes I5, menos E3, mais R3 vezes I3, igual a zero. Bom, aqui nós podemos então substituir I5 por I1 menos I2 menos I3. E reescrevendo a equação, ó, temos ali ó, menos R5 vezes I1 menos I2 menos I3 menos E3 mais R3 vezes I3. Assim estaremos escrevendo essa equação dependendo apenas de I1, I2 e I3, assim como fizemos para a malha 1 e 2. Atribuindo os valores, temos 20 ohms vezes I1 menos I2 menos I3, menos 7 volts, mais 2 ohms vezes I3, igual a zero. Multiplicando 20 ohms ali por I1, I2 e I3, e passando o termo independente 7 volts para o outro lado da igualdade, podemos reescrever a equação como sendo menos 20 I1, menos com menos vai dar mais 20 I2, e novamente menos com menos dá mais 20 I3, mais 2 ohms vezes I3, que resulta em 7 volts. Ok,
Vamos somar os termos dependentes aqui de I3. E nesse caso, poderemos reescrever a equação como sendo menos 20 I1 mais 20 I2 mais 22 I3, que é igual a 7 volts. Fechamos então as três equações com três incógnitas. Observe que a aplicação da lei de Kirchhoff foi feita no sentido de deixar as três incógnitas iguais nas três equações, tá, gente? Para que seja possível obter os valores dessas correntes aí de forma simples, né? Então temos tema de três equações e três incógnitas, I1, I2 e I3. Todas elas alinhadas aí. Apenas na malha 1 que não tínhamos nenhum termo dependente de 3, então ele é zero ali, ó, 0 vezes I3. Vamos então calcular aí o determinante da matriz dos coeficientes. Né? Então a matriz é formada na primeira linha por menos 8, menos 6 e 0. Segunda linha, menos 3, 9 e menos 2. E terceira linha, menos 20, 20 e 22. Repete as duas primeiras colunas ali à direita da matriz e podemos, então, fazer a multiplicação cruzada. Menos 8 vezes 9 vezes 22, menos 1.584. Menos 6, menos 2, menos 20. Temos ali menos 240. Na terceira coluna temos um zero, então resulta em zero. Não precisa apresentar ali, não. E agora, de baixo para cima, da esquerda para a direita, a partir da primeira coluna, menos 20 vezes 9 vezes 0, resulta em 0, não precisa colocar ali também. Na segunda coluna temos 20 vezes menos 2 vezes menos 8, vai dar mais 320. Multiplica por menos 1, menos 320. E na terceira coluna, 22 vezes menos 3 vezes menos 6, dá 396. Multiplica por menos 1, menos 396. Somando tudo, temos aí menos 2.540. Então, esse é o determinante da matriz dos coeficientes. Vamos ver os outros determinantes agora, pessoal. Substituindo os termos dependentes na primeira coluna, vamos calcular então o determinante da matriz D1, que é formada aí pela primeira linha. Menos 28, menos 6 e 0. Segunda linha, menos 18, 9 e menos 2. Terceira linha, 7, 20 e 22. Repete as duas primeiras colunas à direita ali, né, pessoal? E vamos para a multiplicação. 28 vezes 9 vezes 22, 5.544. Menos 6 vezes menos 2 vezes 7, 84. Para a terceira coluna temos um zero, então vai resultar em zero. Agora, de baixo para cima, da esquerda para a direita, primeira coluna, temos um zero. Na multiplicação, então, resulta em zero. Segunda coluna, 20 vezes menos 2 vezes 28 vai dar menos 1.120. Multiplica por menos 1, 1.120. Terceira coluna, 22 vezes menos 18 vezes menos 6 vai dar 2.376, multiplica por menos 1, menos 2.376. Somando tudo, temos 4.372. Matriz D2, substituindo os termos independentes na segunda coluna, a matriz fica sendo menos 8, 28 e 0. Segunda linha, menos 3, menos 18, menos 2. Terceira linha, menos 20, 7 e 22. Repetindo as duas primeiras colunas, né? E podemos, então, iniciar a multiplicação cruzada. Da esquerda para a direita, de cima para baixo, primeira coluna, menos 8 vezes menos 18 vezes 22 vai dar 3.168. Segunda coluna, 28 vezes menos 2 vezes menos 20, 1.120. Terceira coluna temos um zero, então o resultado vai dar zero. E agora de baixo para cima, da esquerda para a direita, primeira coluna, temos um zero, então o resultado vai dar zero. Vamos para a segunda coluna, 7 vezes menos 2 vezes menos 8 vai dar 112. Multiplica por menos 1, menos 112.
Terceira coluna, 22 vezes menos 3 vezes 28, resulta em menos 1848. Multiplica por menos 1, 1848. Somando tudo, 6.024. Terceira e última matriz, substituindo os termos independentes na terceira coluna, a matriz fica sendo menos 8, menos 6 e 28. Segunda linha, menos 3, 9 e menos 18. Terceira linha, menos 20, 27. Repete as duas primeiras colunas. Primeira coluna, de cima para baixo, da esquerda para a direita, Menos 8 vezes 9 vezes 7, menos 504. Segunda coluna, menos 6 vezes menos 18 vezes menos 20, resulta em menos 2.160. Terceira coluna, 28 vezes menos 3 vezes 20 vai dar aí menos 1.680. Agora de baixo para cima, da esquerda para a direita, começando a primeira coluna, menos 20 vezes 9 vezes 28 vai dar menos 5.040. Multiplica por menos 1, mais 5.040. Segunda coluna, 20 vezes menos 18 vezes menos 8, que resulta em 2.880, multiplica por menos 1, menos 2.880. E a terceira coluna, 7 vezes menos 3 vezes menos 6 dá 126. Multiplica por menos 1, menos 126. E somando tudo, temos ali menos 2.310. Agora que nós temos o determinante de todas as matrizes, podemos então calcular as correntes, pessoal? A corrente I1 é determinante de D1 dividido pelo determinante da matriz D. Então, 4.372 dividido por menos 2.540 é igual a menos 1,721. E 2 é igual a D2 dividido por D, que é igual a 6.024 dividido por menos 2.540, que é igual a menos 2,372 amperes. E 3 é D3 dividido por D, que é igual a menos 2.310 dividido por menos 2.540, que é igual a 0,909 ampere. Então, lembrando aqui da aplicação da lei de Kirchhoff que nós fizemos anteriormente, podemos calcular então I5 e I4. Substituindo os valores de I1, I2 e I3, pessoal, temos aí então a corrente 5 valendo menos 0,258 ampere. E para I4, substituindo os valores de 1 e I2, temos ali 0,651 ampere. Bom, pessoal, note aí que I1, I2 e I5 deram um valor negativo. Isso significa que os sinais, ou o sentido das correntes, estão invertidos. Basta inverter eles lá então, pessoal. Isso vai, lógico, mudar a polaridade das resistências que são percorridas por essas correntes. Observem com atenção, ó. Vou voltar aqui de novo, ó. Anteriormente, sem inverter, E agora corrigindo, Volte aí no vídeo quantas vezes você achar necessário para ver isso. E temos aí, então, o sentido das correntes corrigidos aí pelo resultado dos nossos cálculos. Espero que você tenha acertado esse também, pessoal. Caso contrário, além de corrigir, faça um comentário em qual parte que vocês erraram, tá, pessoal? É importante aí para ter uma estatística aí de onde vocês estão errando mais, Qual parte que está pegando. Agora, se acertaram, pessoal, também comente aí, tá? Bom, jovens, eu espero que vocês tenham acertado todos, Caso não, conte aí para mim nos comentários aonde você travou, qual é o ponto que você errou. Se você teve mais dificuldade em levantar as equações ou em resolver o sistema de equações depois, tá, pessoal? Caso tenha gostado do vídeo, deixe seu like e verifique a sua inscrição no canal, tá? Bom, forte abraço e até logo.